O arrebatamento da Igreja é um conceito central na escatologia cristã, referindo-se ao momento em que os crentes em Cristo serão levados para se encontrar com Ele nos ares. Este evento é descrito nas Escrituras como uma transição sobrenatural e repentina, onde aqueles que acreditam em Jesus, tanto os que estão vivos quanto os que já faleceram, experimentarão uma transformação gloriosa. O arrebatamento é frequentemente associado à expectativa da segunda vinda de Cristo, marcando um momento de esperança e livramento para os fiéis. Os principais versículos que fundamentam esta crença estão em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que afirma: pois, dado a ordem, numa palavra de comandos, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Este texto destaca não apenas a transformação dos mortos em Cristo, mas também a segurança dos que estão vivos, oferecendo uma visão estimulante sobre o futuro dos crentes. Outro versículo significativo é João 14, 2-3, onde Jesus consola seus discípulos, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu já teria dito. Porque vou-vos preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Este trecho enfatiza a promessa de Jesus de retornar e buscar aqueles que o seguem, solidificando a perspectiva de união eterna com o Salvador. O arrebatamento, portanto, representa não apenas um evento escatológico, mas também um profundo simbolismo de esperança e restauração para todos os crentes, reforçando a certeza da vida eterna em Cristo. Essa doutrina incentiva os seguidores a viver com expectativa e fé, aguardando ansiosamente o cumprimento dessa promessa divina. Fundamentos bíblicos do arrebatamento. A doutrina do arrebatamento da Igreja é uma crença central em várias tradições cristãs, sustentada por diversas passagens bíblicas, especialmente no Novo Testamento. Um dos textos fundamentais é encontrado em Mateus 24, onde Jesus aborda os sinais que precederão a sua volta. Neste capítulo, a ênfase é colocada sobre a vigilância e a prontidão dos fiéis. O versículo 40 menciona: então, estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado, evidenciando a separação dos justos em meio à grande tribulação. Esta passagem tem sido interpretada como uma clara referência ao arrebatamento dos crentes. Adicionalmente, as cartas de Paulo, especialmente em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, oferecem uma visão substancial sobre o arrebatamento. Paulo escreve que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aqui, a promessa do retorno de Cristo e a transformação dos crentes é um elemento vital, mostrando a expectativa dos fiéis em relação à volta do Salvador. No livro de Apocalipse, especialmente em Apocalipse 3 horas e 10 minutos, pode-se observar promessas de proteção para aqueles que guardam a palavra de Deus. A visão de se ser arrebatado antes dos juízos que virão sobre a terra em alguns relatos apocalípticos reforça a esperança dos cristãos em serem poupados do sofrimento. Diferentes denominações interpretam essas passagens de maneiras variadas, refletindo uma ampla gama de entendimentos teológicos sobre o arrebatamento. Algumas enfatizam a iminência desse evento, enquanto outras se concentram mais em seu significado simbólico e espiritual. Assim, a análise das Escrituras nos convida a uma compreensão mais profunda dessa doutrina fundamental. Sinais dos tempos. O que a Bíblia nos diz? A Bíblia apresenta uma série de sinais que precedem o arrebatamento da Igreja, refletindo as condições e eventos que marcarão os últimos dias. Em Lucas 21, 2.10-11, Jesus menciona que se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá grandes terremotos, e, em diversos lugares, fome e pestilências, e haverá terrores e grandes sinais do céu. Este trecho enfatiza a ocorrência de guerras, desastres naturais e crises humanitárias como indicativos da iminência desse evento crucial na escatologia cristã. Além destes sinais, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, 1, 5, alerta para tempos difíceis que se aproximam, onde os homens serão intemperantes, desavergonhados, soberbos, blasfemadores, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Essas descrições revelam uma deterioração moral e espiritual que muitos acreditam estar se manifestando de maneira crescente em nosso mundo atual.
A observação desses sinais é fundamental para a compreensão dos tempos em que vivemos, pois são vistos como reflexos da apostasia, um abandono da fé que também é predito nas Escrituras. Os sinais dos tempos delineados na Bíblia não apenas servem como alerta, mas também como um convite à reflexão sobre a necessidade de vigilância e preparação espiritual. À medida que a humanidade enfrenta uma série de crises globais, a conexão entre esses eventos e as profecias bíblicas se torna cada vez mais evidente, elevando a urgência de se considerar o arrebatamento da Igreja como um evento próximo. A análise cuidadosa dessas advertências bíblicas pode auxiliar fiéis a se manterem firmes em sua fé, mesmo diante de um mundo repleto de incertezas e perturbações. Eventos atuais e suas relações com o arrebatamento nos últimos anos. A observação de eventos globais e suas repercussões tem gerado discussões sobre se esses acontecimentos têm relação com o arrebatamento da Igreja. Entre os eventos que mais se destacam estão os conflitos geopolíticos, as crises sociais e as pandemias, que têm afetado a vida de milhões ao redor do mundo. Muitos estudiosos e teólogos se questionam se essas situações extraordinárias representam um cumprimento das profecias bíblicas a respeito do fim dos tempos. Os conflitos geopolíticos, por exemplo, são uma realidade alarmante em diversas regiões. O aumento da tensão e das hostilidades entre nações pode ser interpretado como sinais de desunião e caos, elementos frequentemente associados aos últimos dias nas Escrituras.